Pessoal, bom dia. Desculpas aí pelo atraso de 1 minuto. A logística de uma casa às vezes apresenta pra gente alguns imprevistos, né? Mas tá tudo bem. É só 1 minutinho de atraso e já estamos aqui novamente. Bom, depois que eu finalizo o ao vivo da live, a gente salva esse conteúdo, coloca a legenda e reposta ele tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você está por aqui e ainda não está inscrito, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, esse canal. Quanto mais pessoas a gente estiver curtindo, encaminhando, se inscrevendo no canal, a gente sabe que mais propagação esse conteúdo vai ter. Então, é isso. Lembrando que na oração de encerramento a gente faz a fluidificação da água. Então, não deixa de pegar seu copo, sua garrafinha, para a gente poder juntos, no final, se aproveitar de mais esse recurso aí da espiritualidade em nosso favor. Então, vamos começar com a leitura do nosso Sempre Melhor para a nossa ambientação. Já foi. Opa. Hoje são dia 28 de julho de 2026. O mês já acabou. Então vamos lá. Há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão pelas suas vitórias. Bem-vinda, Mayara. Que bom que você chegou. Vamos fazer nossa oração e a gente retoma com os comentários. Querido Mestre Jesus, Deus soberanamente justo e bom, buscamos a sua presença, nos elevando através dos fios invisíveis da oração, buscando sintonia, para que com a sua permissão possamos permanecer conectados contigo, permitindo a intervenção dos espíritos amigos em nosso favor, que eles se façam presentes no nosso lar, não só ao longo desses próximos 30 minutos, mas ao longo de todo o dia, irradiando amor, esperança, felicidade. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, Mayara, você perdeu o comecinho, eu vou reler e a gente vai comentando, tá bom? Há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. É muito comum a gente ouvir essa expressão, né? Uma coisa levou a outra. Você já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Também é conhecida essa expressão como lei de Murphy, né? Então, nada está numa situação tão ruim que não possa piorar. A gente costuma ouvir expressões como essa, de quem, na verdade, bem-vinda Nath, bem-vinda doutora Maristela, expressões, na verdade, de quem está ali sintonizado, infelizmente, naquela esfera mais baixa, que foi o que ela se identificou logo que ela foi visitada por aquela prova. Bem-vinda, Solismar. Então, se a gente atrai o que vibra, se eu me coloco nessa condição de melancolia, de sofrimento, de tristeza, de abatimento, seja por uma doença, por um obstáculo, por um tropeço,
eu estou tornando mais suscetível, estou facilitando ainda mais a atuação de coisas num nível semelhante a esse. Da mesma forma que quando eu estou bem, feliz, contente, confiante, eu não só estou mais propenso a perceber como de fato essas coisas estão acontecendo à minha volta, porque eu estou atraindo elas com a minha vibração. Se estiver doente, pense nas coisas boas que fará quando recuperar a saúde. Então, um ótimo exercício você se imaginar. Bem-vinda, Ana. Como a gente falou nas semanas anteriores, é um exercício excelente a gente se imaginar superando aquele obstáculo, atravessando aquele desafio. Então, se eu estou atravessando uma doença, eu já me mentalizar recuperado, desempenhando as coisas que eu conseguia fazer com naturalidade antes de estar atravessando aquela fase. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Então, modificar a sintonia à sua volta, plasmando, tornando suscetível as condições para que esse momento se torne favorável. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe há de virá logo mais. Então, nos relembra do nosso papel de protagonista na nossa vida, que nós não precisamos, nós precisamos estar submetidos àquela circunstância que nos impulsionará conforme a nossa necessidade de crescimento, né? Mas eu não preciso ficar naquela atmosfera melancólica, porque é exatamente o contrário dessa condição que eu preciso para me fortalecer, para abrir os caminhos, para criar conexão com os meus mentores espirituais. Então, se os negócios não andam bem e eu começo a criar um cenário de prosperidade, já me mentalizando, lidando com os frutos do meu esforço, esse canal de comunicação que a gente está criando, aberto, né, com a espiritualidade, com os nossos mentores, é muito favorável para que eles venham nos dar as inspirações que a gente não reconhece, não se dá conta e diz muitas vezes que tive uma ideia brilhante, nossa, estava atravessando uma situação difícil, nada como uma boa noite de sono, acordei inspirado com tal ou tal solução. Grande parte das vezes, isso parte deles, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, a gente toma como se fosse nosso, mas só porque nós estávamos comprometidos em nos manter acessíveis. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as conquistas e recordações de todos os obstáculos que você superou. A gratidão por suas vitórias. Me emocionei um pouquinho, essa página fala muito para mim. Essa semana eu atravessei um momento difícil aqui em casa. Hulk, meu companheiro aqui meu companheiro de transmissão aqui para sempre ele com a pipoca, se despediu, né? Ficou 12 anos com a gente, me foi suporte emocional, me ensinou muito sobre amor, sobre dedicação, amizade, abnegação por todos esses anos. E aí, obrigado, querida. E aí foi bem difícil lidar com a partida dele. Ele estava muito bem na terça-feira, que foi o dia do culto, super animadinho, e na quarta-feira de manhã, quando eu levantei para malhar, ele tinha tido um infarto durante a noite e ficou a sensação de impotência, né? A tristeza naquela hora, o desespero, que é comum da nossa condição. Bem-vindo, Kleber. Mas logo em seguida eu consegui ressignificar isso na minha mente e agradecer a Deus pela oportunidade de ter recebido esse serzinho aqui em casa por esses 12 anos, pelo tanto que ele me fortaleceu, tanto que ele foi fiel. E os meus outros 3 cachorros me ajudaram muito, né? Então a Figa parecia até que... Parecia não, eles têm uma sensibilidade grande, né? Então me acolheu muito, todos os meus cachorros. E aí quando foi o dia seguinte,
Todos eles estavam muito bem, dei a comida deles, e quando foi, eu nem ia comentar isso aqui na rede social, já tinha comentado sobre o desencarne do Hulk, achei que era demais, mas quando foi na quinta-feira, eu jantando com a minha esposa, fui jogar os restos ali na lixeira, a Figa veio, me abraçou, pulou em cima de mim, logo em seguida eu ouvi um uivo e ela infartou. E o Hulk eu encontrei, ele já tinha partido, né? Ela partiu nos meus braços 36 horas depois do desencarne, da partida do Hulk, né? E eu entrei numa condição de desespero, que eu não queria reviver aquilo de novo. Estava muito fragilizado. Foi uma noite bem difícil. Achei que alguém pudesse estar, de alguma forma, alguém pudesse ter feito alguma maldade com eles, com alguma intenção. E fiquei bem perturbado. Aquelas coisas que a gente passa, né? E fiz uma prece antes de dormir e veio na minha cabeça que ninguém tinha feito nada contra eles, que eu suportasse aquilo com resignação, elevasse meu pensamento. Mas ainda assim, no dia seguinte, acordei mexido com aquilo, levei os outros doisinhos para o veterinário e estava tudo bem com eles, fizemos exame de sangue e lá eles me tranquilizaram, eu e minha esposa, de que ninguém tinha feito nada contra eles de fato, que eles não apresentavam nenhum sinal a esse respeito e que foi uma fatalidade, né? Que ela tinha provavelmente alguma condição congênita ali no coração e a descrição da partida dela foi, de fato, uma dor terrível causada por um infarto ali. E aí eu fiquei muito arrasado, aliviado por não ter me dado conta de que não era ninguém que estava tentando nada contra a gente, pudesse ter rebatido neles. Mais triste pela perda, né? Muito próxima, mas e também foi um esforço muito grande. Não vou te dizer que foi de uma hora para outra, né? Isso foi na quinta-feira. A Hulk partiu na terça, ela partiu na quarta. Na sexta-feira eu fiquei bem fragilizado. Na quarta não conseguia, na quarta noite eu já não tinha conseguido ir à casa espírita. Teria sido importante para mim tomar um passe, me ajudar a me reequilibrar, mas eu acabei não indo. Tudo bem também. E aí na sexta-feira eu e minha esposa falamos, não, hoje a gente vai tirar o dia para chorar, para se apegar, porque viver o luto é importante, mas amanhã a gente vai sair dessa sintonia. E aí foi um dia bem difícil, ainda está sendo, mas no sábado de manhã eu acordei e falei, amor, às vezes a gente se compromete em receber alguém na nossa casa, a gente sabe que aquela pessoa vai ter um estágio de tempo breve na nossa casa, né? Mas a gente cria vínculos, a gente cria laços, a gente se sente abraçado, tem troca de energia. E quando a pessoa vai embora, é natural que a gente sinta saudade, que a gente fique sensibilizado. Mas a gente tem gratidão pela oportunidade de ter recebido aquela pessoa. Então, a gente queria transformar esse sentimento nisso, em gratidão a Deus. A gente sabe que animais não têm resgates espirituais, então não estão aqui para sentir, para sofrer. E a passagem dos dois foi sem sofrimento, mas foi conforme o plano de Deus. Então a gente se conectou com exercer a nossa gratidão, se conectar com a espiritualidade, com Deus, pelo tempo em que a gente teve de permissão por conviver com esses dois serezinhos. E ficamos com os outros dois aqui que seguem nos cobrindo de amor. Mas a minha esposa tinha uma viagem marcada e a princípio era para eu ir com ela, eu acabei não indo. E aí quando o Ruquinho faleceu, ela ainda assim se manteve e pediu para eu ir junto com ela, fazer esse esforço, porque não ia ficar bem saber que eu podia estar aqui muito fragilizado. E aí eu cheguei a comprar a passagem e aí logo em seguida a Figa partiu. E aí na sexta, a gente foi dormir na quinta-feira à noite ainda com a intenção de viajar, mas na sexta-feira de manhã o compromisso, né, de levar eles ao veterinário e não sair daqui nessas condições fez a gente desistir de viajar. E sabe-se lá Deus quais são só sabe Deus o porquê das coisas. Então, de qual livramento a gente... Falei, amor,
que não aconteça nada com outras pessoas que nos acompanhariam nessa viagem de avião, o que quer que seja. Mas a gente não sabe quais são os livramentos. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, do quanto a gente, de alguma forma, tem algum merecimento para ser poupado dessas questões que às vezes estavam no nosso caminho a atravessar, mas a gente conquistou de alguma forma algum merecimento para que a gente pudesse ser poupado. Então, além da minha gratidão pela oportunidade de ter tido esses 2 serizinhos por tanto tempo, eu tenho certeza, eu confio que eles se foram com um objetivo maior. Então eu não tenho por que permanecer em sofrimento. Eu alimento a saudade com as boas recordações, e é isso que vai ficar. Mas eu, principalmente nesse momento, eu e minha esposa, a gente tem exercido a gratidão. Todas as lembranças, tudo que a gente atravessa. Numa casa, tudo que a gente faz, a gente se lembra. Então, a gente ainda está um pouquinho fragilizado, mas a gente tem buscado se fortalecer com essas lembranças, com essa gratidão. E isso é um dos principais pontos da doutrina espírita em nos consolar. Não é que a gente fique mais frio, não deixa de sofrer, mas a gente busca compreensão para fazer essa virada de chave, sair desse lugar de melancolia, para, como a página falou, eu criar suscetibilidade para os meus mentores que não estão longe de mim em momento algum, principalmente nesses. Eles estão à minha volta e vão permanecer me intuindo, me inspirando. Então, não tenho por que me comprometer com outro sentimento que não a gratidão. Bom, 7h18, vamos correr para o Evangelho para a gente poder trazer as reflexões dessa outra fonte inesgotável aqui também. Obrigado pelo suporte de vocês aí. Bem-vinda, Luana, bem-vindo, tio Érico, bem-vinda, Nath. Vamos abrir no Evangelho. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É famosa essa passagem, né? Bíblica. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento, que é o Pai Nosso, né? Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque. Quando a gente ouve aquilo de que Deus não perdoa porque Ele nem se ofende. Ele conhece a nossa pequeneza. Ele sabe que a gente não está falando do fundo do nosso coração quando a gente blasfema, quando a gente questiona pela sua ausência. Os maus procedimentos e as injúrias. Então, ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Na semana passada a gente falava, acho que foi na semana passada, sobre a gente não desperdiçar as nossas energias buscando esclarecer que a gente está certo ou que outra pessoa está errada, que a vida se encarrega disso, né? E hoje ele está falando da gente não entrar nessa faixa vibratória, da gente não se colocar nesse lugar de vítima, de ser incompreensivo com as dificuldades do outro, principalmente quando elas são direcionadas a nós, assim como a gente espera e a gente repete no Pai Nosso
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente tem coragem de repetir essas palavras sem se atentar ao quanto a gente muitas vezes é leviano. E a gente não perdoa as limitações dos outros, a gente se detém em eventuais e possíveis reconciliações, porque acha que de alguma forma pode estar se colocando num lugar para ser novamente lesado. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto, dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Esse livro tem 150 anos, né? Então, há 2000 anos, quando Cristo esteve conosco, fisicamente encarnado. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade que eles vos perdoem. Colocando mais uma vez o guizo no nosso próprio pescoço, nos responsabilizando pelos eventos de incompreensão que a gente identifica e recebe todos os dias, sem identificar que nós plantamos essa semente muitas vezes do nosso dia, quando não compreendemos, quando julgamos, quando não toleramos, e aí nos surpreendemos quando encontramos germinada o reflexo do nosso equívoco na figura de outra pessoa. Quando a gente colhe incompreensão, quando a gente colhe julgamento, quando a gente colhe más intenções na nossa direção. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto mais difícil te parecer, quanto mais forças você achar que te falta, é porque exatamente aí, nisso, está o mérito que você deseja atingir. Não haveria nenhum mérito, em relevar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. As recompensas são proporcionais ao nosso ato de entrega, ao nosso compromisso. Espíritas, não esqueceis jamais de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Olvidai o mal que se vos pôde fazer, esqueça o mal que vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Não se detenha com julgamentos equivocados, onde muitas vezes nós não temos a oportunidade de conhecer a profundidade dos sofrimentos do outro, que originaram, que impulsionaram ele a agir daquela forma. Isso cabe somente a ele, não a nós. Bem-vinda, Larissa, bem-vinda, Julinha. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar pelo mesmo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo, nada tenha contra o meu próximo. Pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862.
Então, a reflexão sobre a gente, enquanto espírita, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, eu me coloco nessa condição de, se eu receber a oportunidade de ter tanto esclarecimento nessas áreas da espiritualidade, provavelmente é esperado que eu saiba reproduzir isso na direção de tantas outras pessoas que podem não ter tido o mesmo acesso que eu tive. Então, eu não posso negar que eu sabia o que eu estava fazendo. E às vezes é mais fácil eu ter que prestar contas para alguém que desconhece as minhas intenções, para alguém que eu posso dissimular. Mas quando eu me deparo com a condição de que eu não posso enganar a minha própria consciência, eu sei o que é o certo, eu sei que eu não sou essa criatura comprometida com o perdão das ofensas, com o bem ao meu semelhante, no meu íntimo. Então, como é que eu posso esperar que eu seja tratado da mesma forma? Isso é uma incoerência da minha parte. Então, no final aqui, ele nos responsabiliza não só enquanto espíritas, mas enquanto cristãos. Porque esse ensinamento que está no Pai Nosso, ele não está restrito aos espíritas. Pelo contrário, é acessível para todo aquele que aceita as verdades do Cristo, as suas inspirações, o seu exemplo. Independente do conhecimento da vida pretérita, da reencarnação. Isso é lei de amor, é ético. E isso vem latente em todo ser humano, independente da sua orientação, vocação religiosa. Bom, meus amigos, a primeira leitura falou sobre o quanto a gente é responsável por criar sintonia para que os quadros se modifiquem. E esse segundo falou sobre o quanto a gente deve tomar para si o lugar de pessoa consciente que compreende a limitação do nosso adversário, daquele irmão que está numa situação oposta à nossa, sem se colocar no lugar de vítima. Então, também fugindo, quebrando essa sintonia que muitas vezes podia nos colocar na melancolia, no lugar de vítima. Então, a página anterior não deixa de ser a complementação dessa, no sentido de nos colocar diante da possibilidade de modificar. Então, eu ainda não sei como perdoar, eu ainda tenho dificuldade de compreender a limitação do meu irmão. Então, que eu possa criar suscetibilidade para essa reparação, que eu possa orar por esse irmão, que eu possa mentalizar que eu consegui superar, que eu consigo estar no mesmo ambiente sem me sentir mal, que eu possa mentalizar que houve o perdão daquela ofensa, ou que aquilo nunca aconteceu, que eu possa alimentar a minha atmosfera, a minha psicosfera, a minha vibração, que eu possa impregnar o meu entorno com essas emoções que vão com certeza modificando a sintonia, não permitindo que eu me mantenha alimentando essa zona que eu escolhi me colocar. Porque ninguém é obrigado a ficar com nenhum presente que vem do outro. Se alguém me chega com um presente, a escolha é minha, pegar e abrir. Não é verdade? Se eu escolho não receber, a pessoa permanece com o seu presente e leva consigo. Então é isso, meus amigos. Como eu falei no início, a importância da gente pegar nossa água, nosso copo, nossa garrafinha, para a gente poder juntos pedir para fluidificar, para a espiritualidade fluidificar e manipular em nosso favor. Chegou esse momento. Então vamos elevar novamente os nossos pensamentos em direção ao alto, buscando sintonia com os nossos mentores, agradecendo pela oportunidade da reflexão, por cada palavra, por cada despertamento, por cada direção ampliada aqui nessa manhã. Permita, Mestre, que elas possam permanecer repercutindo na nossa mente ao longo do dia, para que a gente não desperdice nenhuma oportunidade. Permita que os seus emissários de luz permaneçam no meu lar, realizando uma limpeza, afugentando daqui toda e qualquer vibração negativa, acolhendo qualquer sentimento, qualquer irmão em dificuldade,
ressignificando a sua dor, o encaminhando à Rua Capitão Nunes, número 236, nossa casa, hospital, templo e escola, local capaz de acolher as dificuldades emocionais, espirituais de todo e qualquer irmão em necessidade. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa Hulk e Figa, onde quer que eles estejam, que eles possam receber o nosso amor, a nossa gratidão por tanto que nos entregaram, por tanto que nos ensinaram enquanto estivemos juntos. Não deixa, mestre, de manipular essa água com o componente físico, espiritual, químico, fluídico, capaz de nos fortalecer ainda mais para que possamos permanecer firmes diante das provas. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a você que permaneceu comigo ao longo dessa manhã, que me acolheu nos meus desabafos. Seguimos juntos por mais. Então, não deixe de compartilhar o conteúdo dessa manhã com quem não por acaso atravessou a sua mente. Eu vou agora salvar esse conteúdo, colocar a legenda, compartilhar ele aqui no Instagram e no YouTube, como eu falei no culto anterior. Se a gente não tiver uma quantidade mínima de seguidores lá no YouTube, a gente não consegue fazer as lives por lá também. Então, se vocês puderem me ajudar, não deixem de se inscrever lá no nosso canal, de estimular outras pessoas também a participarem, porque assim a gente consegue compartilhar mais reflexões como as de hoje, nas direções de quem a gente nem imagina que precisa. Um beijo grande, até semana que vem.